Olá, sejam todos bem-vindos, especialmente alunos do terceiro ano. Vamos então dar continuidade ao nosso assunto aqui, sobre blindagem eletrostática, dessa vez, ou também aparece como gaiola de Faraday, aí na literatura. Nas aulas passadas, a gente tinha estudado extensivamente a respeito das propriedades de um condutor e quando que ele está em equilíbrio eletrostático. Aqui essa figura resume muito bem o que a gente já tinha visto, que o essencial aqui é lembrar que o campo elétrico na parte de dentro é igual a zero. Situação essa que você tem que caracteriza uma blindagem. Tudo que está dentro do condutor não vai sofrer nenhum fenômeno elétrico vindo da parte de fora. Observe que as cargas elas vão se concentrar na parte de fora e também as linhas de campo elétrico na parte de fora vão ser ditas perpendiculares à superfície. Então, a gente pode resumir isso em 4 pontos principais aqui, né? Cargas distribuídas na superfície externa, campo elétrico na superfície perpendicular à superfície, campo mais intenso nas partes mais pontiagudas, a gente tinha visto o poder das pontas e uma aplicação então para raios, e o campo elétrico nulo ou igual a zero no interior, então, portanto, isso aqui é o que caracteriza uma blindagem eletrostática. E tínhamos também visto algumas contas, né? Fizemos por um caso muito simples. O caso mais simples é quando você tem um condutor esférico, como esse que nós temos aqui, ok? Então, na parte externa, como a parte interna é igual a zero, na parte externa, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? K vezes Q dividido por R quadrado, onde esse R é a distância entre o ponto P e o centro da esfera. Tudo se passa como se toda a carga tivesse concentrada no centro da esfera e esse ponto P, então, onde a gente quer calcular o campo elétrico, a gente usa essa relação aqui e cada uma dessas letrinhas são descritas aqui. A gente já viu cada uma delas. E também, quando a gente fala de descarga elétrica ou relâmpagos, é porque existe um acúmulo tão grande de cargas elétricas, um para-raio, por exemplo, que naquela região ali o campo elétrico atinge um valor mínimo de 3 vezes 10 na sexta newtons por coulomb, ou, se você preferir, 3 milhões de newtons por coulomb, ou ainda 3 milhões de volts. Então, quando isso acontece, significa que você tem um chamado rompimento da rigidez dielétrica, que é quando um isolante como o ar deixa de ser um isolante e torna-se condutor. Algo parecido, claro, com um valor diferente, acontece quando nos pneus do carro. Ao contrário de que muita gente pensa, os pneus do carro não resistem à eletricidade. Quando estão envolvidas esses relâmpagos, eles não isolam de forma nenhuma você. O isolamento tem a ver com o fato de você estar blindado ali dentro daquela carcaça metálica, onde o campo elétrico vale zero. Ok? A gente vai ver aqui, só para reforçar esse conceito, a gente já sabe, mas a gente vai fazer uma olhada mais de perto do que acontece quando você tem um condutor que não está eletrizado, um condutor neutro. E aí você aproxima dele um bastão carregado aqui, na situação A, tem uma esferinha metálica pendurada num fio, esse fio aqui é um isolante, e esse cabinho vermelho aqui, nessa plataforma, também ela isola aquele metalzinho, aquela bolinha de metal, de tal forma que não existe risco de eletricidade vir da Terra até a bolinha, ou se vir da bolinha até a Terra. Ele está completamente isolado. O que acontece nessa situação é que você percebe que quando a pessoa aproxima aquele cabo ali, aquela bolinha, ela quer se aproximar do cabo. Você percebe aquele pêndulo sendo puxado, né? A tendência é puxar ele. Agora, na situação B, se você colocar uma gaiola metálica
Por causa dessa armação metálica, o que acontece? Um efeito de blindagem total. Então, quando você aproxima um objeto carregado próximo de um objeto não carregado, como essa esferinha aqui, se ela estiver blindada, completamente blindada, significa que dentro da bolinha, dentro ali de toda, dentro da gaiola, quer dizer, você não tem efeitos elétricos nenhum. A bolinha está completamente protegida contra esses efeitos elétricos. E aqui fazendo um zoom, né? Aqui tem uma bolinha e aqui tem um objeto carregado eletricamente. Quando você aproxima, repare como são as linhas de campo elétrico fora e como são dentro desse campo, dessa esferinha. Na parte de dentro, você percebe que não estão desenhadas linhas de campo, porque justamente é igual a zero, diferente da parte de fora, onde você tem presença de campo elétrico. Aqui, essas figuras mostram muito bem esse efeito de blindagem. Repare aqui o tiozinho usando uma armação de ferro, ele está completamente ali de boa. O raio atinge ele e ele não está nem aí. Justamente porque ele está protegido contra esse efeito por causa da blindagem eletrostática. E aqui abaixo, a explicação do porquê, né, dentro do carro a pessoa está protegida. E é claro, né, vale lembrar que não são os pneus que protegem contra esse efeito, ok? Algumas aplicações desse efeito de blindagem, deixa eu mostrar aqui para vocês esse vídeo. Repare só, um raio atinge o carro em cheio, mas ele passa totalmente ileso, né? É como se nada tivesse acontecido. A pessoa dirige ali normalmente e o efeito de blindagem, bem adequado, se cumpriu nesse caso. E aqui, isso aqui é um clássico, esse aqui do avião. Isso aqui acontece muitas vezes. O avião está sobrevoando. Obviamente, se ele for atingido por raios, as pessoas pensam que ele vai cair. Mas, na verdade, aquela armação metálica ela foi projetada justamente para proteger o avião e os passageiros da parte de dentro, bem como todo o sistema elétrico ali, né? Repare só. Ele ainda atingiu, parece que foi atingido por um raio parte de cima e parte de baixo. E ele continuou na boa, né? Não caiu, continuou de boa. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma experiência. Essa aqui o IBD fez. Antes de mostrar essa experiência, deixa eu mostrar essa gaiola de Faraday. Como você está vendo aqui, a mulher está dentro de uma gaiola. E aqui na parte de cima tem essas bobinas gigantes. Vão começar a soltar raio. E olha só o que vai acontecer com a mulher. Vai que ela coloca a mão na parte de dentro e não acontece nada. Então, realmente, por dentro da gaiola, você tem uma blindagem total. Agora, enquanto fora, é claro, se você encostar do lado de fora, aí você levaria no chão. E a mulher, ela continua viva ainda, sem nada acontecendo. Agora, repare essa experiência aqui do toca o tempo inteiro. Então hoje eu vou ensinar como fazer uma gaiola para guardar esse bichinho aqui e deixar ele bem quietinho. Você pode falar que é só você desligar o seu celular e aí ninguém consegue te encher a paciência. Mas se depois a pessoa que tentou te ligar encontra com você, ela pode descobrir que você andou deixando o seu celular desligado. Pois nessa experiência que eu vou mostrar, o celular vai ficar ligado e
sem sinal. E eu não estou falando de modo avião, não. Para mostrar que o meu celular está funcionando direitinho, eu emprestei esse outro celular aqui. Vamos ligar de um para o outro. A gente viu que os dois celulares estão se comunicando perfeitamente, então agora eu vou fazer a minha sacolinha, o meu invólucro, para deixar o celular sem sinal. E eu vou fazer isso usando essa telinha aqui, que é uma telinha usada para proteger as casas dos insetos, uma tela feita para colocar na janela. Eu vou fazer uma bolsa de metal com essa telinha e eu tenho que prestar bastante atenção para não deixar nenhum furo. Eu vou colocar o celular aqui dentro e fechar cada frestinha. Tudo tem que ficar rodeado com o metal. Você está vendo que o celular está aqui dentro, ele está ligado e eu vou tentar ligar para ele de novo. Dá só uma olhada. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Agora você já sabe como deixar um celular ligado e sem sinal. Como eu sei que muita gente não tem essa telinha aqui por perto, saiba que também dá para fazer com uma folha de alumínio. É só embrulhar e não deixar nenhum espacinho aberto. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Se você quiser de fato deixar o seu celular fora de área e não quiser ficar embrulhando no papel alumínio toda hora, você pode fazer uma caixinha embrulhada com papel alumínio. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E agora eu sei que você vai querer saber por que o celular fica sem sinal quando ele está na caixinha de alumínio ou numa bolsinha toda furada como essa aqui. A razão é muito simples. Dá uma olhada no meu livro de física. Tanto a telinha de metal quanto o papel alumínio refletem ondas eletromagnéticas, ou seja, refletem o sinal do celular, não deixam o aparelhinho se comunicar. Na física, esse efeito é conhecido como blindagem. Um recipiente metálico fechado fica totalmente blindado. É a mesma ideia de uma experiência muito famosa, conhecida como gaiola de Faraday. Nessa experiência, um cientista chamado Michael Faraday entrou numa gaiola de metal e sentou numa cadeira de madeira. E aí ele soltou uma carga elétrica muito forte na gaiola e não aconteceu nada com ele, porque os elétrons ficaram passeando na parte externa da gaiola. E uma coisa muito legal é que essa experiência também dá certo com um radinho de pilha. Dá só uma olhada. Mas fizeram um check-in no Facebook. Uma na zona sul do Rio de Janeiro. E é claro que você não precisa contar que você aprendeu esse truque de como calar um celular sem desligar, nem para o seu chefe chato, nem para sua namorada ciumenta. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Essa experiência aqui pode parecer simplesinha, mas ela é muito importante para a gente entender por que a gente fica protegido de raios quando a gente está dentro de um carro. Tem muita gente que acha que é porque o pneu do carro é de borracha, não é por isso não. É porque o carro tem uma carcaça de metal e essa carcaça de metal funciona como se fosse a gaiola do nosso cientista Michael Faraday. Ou seja, assim como ele não tomou choque quando ele estava lá dentro da gaiola, você se estiver dentro de um carro e cair um raio no carro, você também não vai tomar choque por causa desse efeito de blindagem. Eu vou deixar aqui embaixo duas experiências que podem ser feitas com um telefone celular. Desse lado aqui um projetor com celular, com uma lupa você consegue fazer uma lupa, uma caixa de sapato. Você consegue fazer uma máquina que projeta imagens. Perceba que e desse lado aqui eu estou deixando uma dica de apocalipse zumbi, que é como acender uma fogueira. Tem dia que a gente não quer nem saber do celular, mas ele toca o tempo inteiro. Mesmo, hoje não é mesmo, né? Os pneus, né? Fazem isso. E também ele fez com rádio, justamente. O rádio, que é um aparelho, assim como o celular, eles se conectam com ondas eletromagnéticas. Como a onda eletromagnética tem uma parte elétrica, então ela ali dentro ela está, digamos assim, protegida contra efeitos elétricos de fora. O efeito da blindagem justamente esse, portanto. Uma outra aplicação interessante é que existe
alguns aparelhos, né, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, eles possuem uma caixa metálica justamente para proteger contra algumas faíscas elétricas. Todo equipamento ali dentro, então, está protegido graças a esse fenômeno de blindagem ou gaiola de Faraday. Perceba aqui que existe um fio, né, revestimento desse fio aqui, chamado fio, esqueci o nome agora, fio coaxial, cabo coaxial. Existe uma blindagem aqui, né, um metal por fora, justamente para proteger o fio contra efeitos externos. O condutor mesmo, tá, depois de muitas capas aqui, aqui carrega a eletricidade, o restante são proteções, né, inclusive essa blindagem eletrostática. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido sobre blindagem eletrostática. A próxima aula vai ser uma aula de exercícios. Então, não percam aí, logo, logo está lá. Até a próxima. Tchau, tchau.